quais são as multas, então, que são consideradas leves? Exemplo de uma infração leve, né? Por exemplo, podemos citar a infração por dirigir sem atenção. É um tipo de infração considerada leve e ela tem a pontuação de 3 pontos. O que seria dirigir sem atenção? Um exemplo para a gente, por gentileza. Pois é. Muitas vezes eu já verifiquei esse tipo de infração no escritório e muitas vezes o agente de trânsito coloca esse tipo de infração e não faz nenhuma observação o que seria. Mas já vi, por exemplo, algum que já citou, ela estava desatenta. Mas é uma questão muito subjetiva o que é o dirigir... Motivo para recurso. Sem atenção. Motivo para recurso por defesa. Mas no caso de uma mulher pode ser se maquiando, porque celular é multa gravíssima, se não me engano. Gravíssimo. O celular, o que ocorre? Ela pode ser gravíssima se você estiver manuseando. Aí ela acaba sendo gravíssima. Se você estiver com o celular falando, aí é uma multa média. Chegaremos lá daqui a pouquinho. Eu ia perguntar exatamente isso. Cite, por gentileza, para nós, quais são as multas médias e aí quantos pontos a pessoa recebe? As multas médias, né? Um exemplo que eu também posso citar é a multa de velocidade até 20%, que é uma multa muito comum, que muito ocorre. Por que eu cito a multa de velocidade? Porque ela incide nas 3 graduações. Velocidade até 20% ela é média. Velocidade de 20% a 50% ela é grave. Velocidade além de 50% ela é gravíssima e nesse ponto nós temos uma situação que esse tipo de multa, velocidade além de 50%, ela é passível de gerar uma suspensão por ela só. Apenas essa multa é capaz de gerar um processo de suspensão. Então é importante que tenham muito cuidado, porque pode ficar sem carteira de habilitação por um bom tempo. Quanto tempo, doutor? Lembra de cabeça assim? Claro. Vamos citar, por exemplo, essa multa da velocidade, de velocidade além de 50%, a pena aplicada pode ser de 2 a 8 meses. Vamos voltar à questão de alguém que tem um processo de suspensão por excesso de pontos. Qual é a pena? De 6 a 12 meses. Alguém que recusou o bafômetro e teve um processo de suspensão, a pena pode ser de 1 ano. Quais são consideradas as multas graves? Traga alguns exemplos para nós. E aí a multa grave nós passamos, nesse exemplo, da multa de velocidade de 20% a 50%. E o que é a multa grave? Qual é a pontuação que ela incide? São 5 pontos. Ela não é capaz de gerar um processo de suspensão por si só, mas é uma boa pontuação já dentro de um prontuário de um condutor. Tem outros exemplos de multas graves, assim, comuns, corriqueiras, e muitas que a gente talvez desconheça? Por exemplo, existe um tipo de transitar pelo acostamento também poderia. Grave. Né? É um tipo de infração. Muito comum, ainda mais nesta época de congestionamento aí nas estradas. Exatamente. Então aí é 5 pontos certo na carteira. Exatamente. Muito bem. Mais uma pergunta então, doutor. Quais são as multas gravíssimas? Gravíssimas. Aí nas gravíssimas nós temos, por exemplo, ultrapassar pela contramão, avançar o sinal vermelho, dirigir com manobra ou arrancada brusca, tá? São infrações de 7 pontos. Sair, então, cantando pneu é gravíssimo. É gravíssima. Racha. E aí acontece a questão das multas gravíssimas. O que ocorre? Ela pode gerar 7 pontos apenas, por exemplo, a multa da ultrapassagem pela contramão, mas ela pode gerar esse processo de suspensão. Além da multa de velocidade além de 60%, uma manobra arrancada brusca é uma multa que ela é gravíssima e também, por si só, pode gerar um processo de suspensão. Por causa da velocidade, pode causar um acidente.